Então, na quinta aula do curso, a gente vai começar a aula onde nós terminamos a aula passada, falando da energia de um gás ideal. O objetivo dessa parte é conectar a noção de temperatura que a gente tem utilizado, que é o parâmetro que é igualado no equilíbrio, que é definido como, em termos da derivada da entropia, com a noção de temperatura mais intuitiva, que é aquela que associa a energia de um gás ou de um sistema com a temperatura. Então, essa aula de hoje a gente vai fazer essa conexão e ela é um bom exemplo de aplicação da função de partição, que é extremamente relevante em física, não só física estatística. Aí depois a gente vai passar para o conceito de potencial químico, que é um dos conceitos centrais para o curso de semicondutores, tá? E já na aula que vem, nós vamos ver um exemplo aonde esse exemplo você pode entender como sendo um protótipo de um diodo, de uma junção PN. Nós vamos estudar a condição de equilíbrio termodinâmico em uma junção PN já na aula que vem, usando esse sistema protótipo. Então, a essência da física de um diodo em equilíbrio já vai ser vista na aula que vem, utilizando esse conceito. Ok? Então, esse aí é o mapa para os próximos passos. Então, na aula passada, nós delineamos a natureza do problema que a gente quer tratar. Então, o problema é, eu tenho um certo recipiente e eu tenho uma partícula aqui dentro. E essa partícula está interagindo com um reservatório a temperatura T. Como a partícula está interagindo com o reservatório, quando você mede os estados dessa partícula, você medir o estado A agora e passar um pouco, você medir outro, fazer outra medida, não necessariamente você vai encontrar o mesmo estado A. Por quê? Porque está tendo interação com o ambiente. Então, aquela história, você tem a lista de estados do sistema total, são igualmente prováveis, então qualquer medida pode encontrar qualquer um deles com a mesma propriedade. Esse estado faz parte dessa lista, então ele pode variar à medida que você vai medindo. A gente está interessado em saber qual é a energia média dessa partícula, ou seja, se eu medir a energia da partícula várias e várias e várias vezes e fizer uma média, que valor que eu encontro? Então, como que você monta a fórmula para energia média? É muito simples. Vamos supor que você tem um estado alfa e você mediu esse estado n alfa vezes e ele tem energia U alfa. E aí você tem um estado beta, você mediu esse estado beta vezes e ele tem energia U beta. Então, como é que você calcularia a média? Você pegaria, somaria todas as energias que você mediu. Então, a energia U alfa, por exemplo, você mediu n alfa vezes. A energia U beta, você mediu n beta vezes. Inclusive, o alfa pode ser igual ao beta. Aí você mediu n alfa mais n beta vezes. E por aí vai. Você soma isso tudo e divide pelo número de medidas que você fez. Igualzinho eu calculo a média da prova de vocês. Eu somo as notas de todo mundo e divido pelo número de aluno. É a média da sala. Então, é essa conta que você faz. Quando o N é muito, muito, muito grande, quando você faz isso muitas vezes, ou seja, você tem a medição tendendo para o infinito, essa energia vai se reduzir, vai depender das probabilidades de se encontrar cada estado, porque N alfa sobre N, para N muito grande, é nada mais, nada menos do que a probabilidade de eu encontrar o estado alfa nessa medida. Então ele vira P alfa, o alfa, mais P beta, o beta, e por aí vai. Então eu delineei N é o número de vezes,
Toma cuidado, porque na segunda metade da aula eu vou mudar o significado desse N aqui, tá? Aqui pra gente, esse N é o número de vezes que eu medi o estado alfa. Então imagina, Giovanni, você faz a medida várias vezes, vai anotando no seu Excel. Quantas vezes o estado alfa apareceu na sua medida? N alfa. Entendeu? Então quantas vezes você mediu a energia o alfa? N alfa. Se ele apareceu 4 vezes, você mediu o alfa 4 vezes. Por isso que eu multiplico por 4 aqui no exemplo, entendeu? Professor, Oi. então a gente não está aqui preocupado com a questão da energia, é o estado que vai aparecer. Eu quero medir a energia, mas eu estou descrevendo o processo em termos dos estados. Eu Ah, estou entendi. interessado na energia média. Olha, essa conta aqui é quantas vezes essa energia apareceu, perdão, quantas vezes essa energia apareceu, vezes a energia. Então, isso aqui é quantas vezes o alfa eu medi, entendeu? Entendi. 20 alunos tiraram 10. A contribuição vai ser 10 vezes 20. Presta nota para a média final, entendeu? Sim. E aí, tipo, então pode acontecer de o alfa ser igual ao beta, por exemplo. Pode. Aí quantas vezes você mediu? N alfa mais N beta, Tá, entendi. entendeu? Eu só coloquei assim porque é essa informação que eu tenho, ok? Mas é a mesma Tranquilo. coisa. E aí você faz a média, ou a energia média. É a energia média dessa medida. Então, somei todas as energias que eu medi. Então, eu cheguei aqui, medi uma energia, esperei um pouco, medi outra, esperei um pouco, medi outra, esperei um pouco, medi outra, esperei um pouco, medi outra. E fiquei fazendo isso. Meu hobby. Entendeu, Thiago? Lembra que isso é equivalente, essa medida que você faz, onde você faz várias medidas em tempos diferentes da mesma partícula, é equivalente a você pegar um mundo velho de partícula e medir a energia de todas elas no instante de tempo. Se elas não interagirem, você encontra o mesmo resultado. Lembra dessa discussão, Thiago? Então dá no mesmo, né? E um sistema que essa medida em série no tempo com a medida instantânea, se der a mesma energia média, o sistema a gente diz que ele é ergódico. Tá, então na aula de hoje nós vamos simplesmente calcular a energia média. Nosso objetivo na primeira parte é fazer esse cálculo para o sistema partícula na caixa. Alguém tem alguma dificuldade com essa relação, com o que eu falei até agora em termos introdutórios? O que é o peso, Giovanni? É só o tanto de vezes que aquela energia foi medida. Não tem nada de misterioso. Vamos supor que o alfa seja uma nota, a nota 10. 8 alunos tiraram 10. Na hora que eu somar todas as notas, 10 vai aparecer. Quantos alunos eu falei? Eu também estou cansado. 8? 10 vai aparecer 8 vezes, né? Então, em vez de fazer 10 mais 10 mais 10 mais 10, eu faço 10 vezes 8. Entendeu? E aí, N alfa sobre N, eu expresso em termos da probabilidade. Porque a probabilidade é exatamente isso, né? Se N é 1 milhão e a probabilidade P alfa é 0,5, N alfa é 1 milhão sobre 2, 500 mil. Certo? Mais alguma pergunta, gente? O que foi? Posso continuar? Vou pagar aqui, então. Mas você escreve em todos os papéis que você acha. Sou o único professor a tomar a bronca da esposa ao vivo, no YouTube, para o Brasil inteiro ver.
famoso galo capão. Eu vou colocar agora a mesma fórmula, só que usando o símbolo da energia que a gente usou na aula passada, tá? Então eu vou pôr aqui em termos da somatória sobre todos os estados com a energia do estado. Então é a mesma fórmula, só que agora em vez de pôr a soma sequencial, eu coloquei implícito, a soma implícita. Tá? Então é essa conta que a gente tem que fazer. Estão comigo ainda, gente? Sim, professor. Tá. Então, nós vimos na aula passada que a probabilidade, deixa eu mudar assim, que a probabilidade de eu encontrar um determinado estado alfa no meu sistema A que está interagindo com o reservatório a temperatura T é dado pela exponencial da energia do estado dividido pela função de partição. Que aqui eu vou pôr o símbolo beta só para diferenciar desse, mas isso é irrelevante, tá? Porque é uma soma, então pode ser qualquer símbolo. Só estou pondo beta aqui para não ser o mesmo C aqui, às vezes causa alguma confusão, mas poderia ser o C. Então, o que física e estatística ensina a gente? Ensina que essas são as probabilidades. Esse é o domínio da física e estatística. Como que a gente acha o resultado dessa soma? A gente precisa saber quem são esses estados betas, que são os estados do sistema de interesse, né? Partícula na caixa. E quais são suas energias. Concordam? Qual é o ramo do conhecimento que me ensina isso? Não é mais física estatística, agora é mecânica quântica. Mas nós sabemos, para esse caso particular, se a partícula não tiver nenhum grau de liberdade interno, potencial interno, se for só energia cinética, a gente sabe que a partícula, na verdade, tem comportamento ondulatório e o fato que você prendeu ela numa cavidade restringe o, os comprimentos de onda que ela pode ter, né, ou as frequências. No caso, os Ks, a constante de propagação. Então a gente viu que se a caixa tem comprimento L, e essa aqui foi a direção X, isso não vai caber aqui. Ó, eu vou apagar isso aqui, tá, gente? Porque senão vai ficar muito carregada a luz. Mas vocês estão acompanhando a lógica, né, gente? Isso aqui, a física estatística ensinou a gente que essa probabilidade é dada por essa expressão. Agora, a gente precisa saber quem são os estados e quem são as energias para poder avaliar essa soma. Então, a gente viu na primeira aula que quando eu tenho uma partícula presa numa caixa de comprimento L, a constante de propagação é quantizada, né? Então, ela é dada por um número natural vezes π dividido pelo comprimento da caixa. Isso foi para o caso da caixa unidimensional. Se eu tivesse uma caixa tridimensional, um cubo de comprimento de lado L, eu tenho que impor esse requerimento de que o acúmulo de fase num round trip é o múltiplo de 2π, que leva a essa relação, para todas as dimensões. Se ele andar nessa direção, tem que dar 2π. Se ele andar para dentro da lousa, tem que dar 2π. Se ele andar para cima, tem que dar 2π. Então eu vou ter, na verdade, três requerimentos. Eu vou ter que a componente x a componente x da constante de propagação tem que satisfazer um múltiplo
de π. A componente y também tem que satisfazer. Se eu não tivesse um cubo, se eu tivesse uma coisa com lado diferente, aqui eu teria o lado Lx e aqui o lado Ly, mas eu vou considerar um cubo. E a componente y, z, mesma coisa. Então essas componentes são as componentes do momento, da constante de propagação que vira o momento do elétron, né? Então tem kxx mais kyy mais kzz. Estão lembrando? E o momento mecânico do elétron continua sendo proporcional à constante de propagação. Então essa é a diferença do sistema unidimensional, o aprisionamento em uma dimensão, para o sistema em 3 dimensões. Agora, você tem que satisfazer o requerimento para as 3 componentes. Isso significa que o estado da partícula não é mais denotado por um único número. Ele é denotado por uma trinca de número. O ground state, por exemplo, é denotado pela trinca Cx igual a 1, Cy igual a 1, Cz igual a 1. Esse é o ground state. Qual é o próximo estado? Cx igual a 1, Cy igual a 1, Cz igual a 2. O próximo. Cx igual a 1, Cy igual a 2, Cz igual a 1. Aí 2, 1, 1, 2, 2. 2, 1, 2 e por aí vai. Entenderam, gente? Entenderam? Vocês estão comigo ou vocês estão realmente tão cansados que hoje não vai nada? Qual a relação de K com o que você estava fazendo antes? Antes você diz na primeira aula que eu deduzi essa fórmula? Não, professor. Em relação à energia média que você estava falando anteriormente. Tá, então a pergunta é, o que isso tudo tem a ver com o meu objetivo, que é calcular a energia média? Exato. Então vamos lembrar, para eu achar a probabilidade, eu não tenho que saber quem são os estados? Sim. Estou identificando os estados. Esse é um estado, esse é outro, esse é outro. Entendeu? Professor, só para confirmar, o K representa o que mesmo? Esse K é o constante de propagação da onda. Tá. E ele é, em mecânica quântica, ele vira o momento mecânico. Então, essa relação aqui te dá o momento da partícula. O que em física clássica é o bom e velho mv, vira esse P. Entendi. E esse H é o É a quê, constante professor? Planck. Ah, tá, obrigada. Obrigado, professor. Cx, Cy, Cz são números naturais. Mas, ô professor, Cx, Cy e Cz são os estados? Porque você comentou que eles são igual a 1, aí tem a trinca 1, 1, 1. Eu entendi isso. Você lembra então que na primeira aula eu falei, quando eu te perguntar qual é o estado de um elétron preso numa caixa, eu estou te perguntando qual é o K que ele pode ter, não é? Não é isso? Eu não lembro, mas você está falando agora, ok. E quais Ks que ele pode ter? Os múltiplos de π sobre L. Então você fala o estado que é caracterizado por C igual a 1, o estado que é caracterizado por C igual a 2, o estado que é caracterizado por C igual a 3. Você pode, em vez de chamar o estado de João, Maria e José, você chama ele de C igual a 1, C igual a 2, C igual a 3. Você indexa ele, porque isso te dá, cada número natural te dá um estado diferente, entendeu? Te dá um estado físico diferente. O estado é dado pela função de onda, mas eu não quero escrever a função de onda. E cada função de onda é dada por um K diferente. A gente não precisa da função de onda, a gente só precisa lembrar. Então, qual é o estado com menor energia para uma dimensão? É para Cx igual a 1. E para 3 dimensões? Agora, esse igual a 1, esse igual a 1, esse igual a 1. Entendi agora. Entendeu?
A Giovana perguntou o que ele representa. O que representa? Não, a Giovana estava perguntando do H, que é a constante de Planck, mas passou uma pergunta ali, ó, da Letícia. Mas, Letícia, professor, cadê? e se a diagonal for um múltiplo de π por L e as componentes não? Você está falando se ela for na diagonal? Se a onda estiver propagando numa direção arbitrária? É isso, Letícia? Isso é igual GA. Você decompõe o movimento arbitrário no movimento cada um das componentes. E aí você volta nesse requerimento. Entendeu? É a mesma ideia de geometria analítica. O que a constante Planck representa, Giovanni? É isso que você está perguntando? Eu já perguntei aqui no Viva Voz para você. Ah, tá. Você respondeu. Então, a da diagonal eu já respondi. Eu perdi mais alguma? Nesse caso, a gente só precisa do K para pegar o momento e determinar o estado. Então, quando eu te perguntar qual é o estado de uma partícula presa numa caixa, eu estou te perguntando qual é a trinca. Se você sabe qual é a trinca, você sabe tudo, porque você sabe qual é a função de onda e sabe qual é a energia. Eu não vou deduzir a função de onda, a gente não precisa dela. Mas eu vou deduzir energia, de novo. Entendeu, Eduardo, o espírito da coisa? Ô, professor, então a trinca define o estado. Isso. Ah, beleza. Então, em vez de chamar o estado de João Maria e José, igual a gente fez quando estava falando de moeda, que era só um sistema exemplo, o estado físico, a gente vai denotar ele pela trinca. Qual é o estado de menor energia? É o estado quando C é igual a 1, Cx igual a 1, Cy igual a 1, Cz igual a 1. Como a gente já vai provar daqui a alguns segundos. Entenderam, gente? Cada combinação possível de trinca de números naturais te dá um estado diferente. Com suas propriedades. Tá claro? Então, pegando a filosofia da história. Todos os componentes precisam ser naturais de π sobre L, Letícia. Exatamente. Exatamente porque essa condição tem que ser satisfeita por uma propagação qualquer. Então, você não pode ter 1.2, 0.4 e 1 aqui. Não pode. Você tem 1, 2. Tem que ser satisfeito essas três condições têm que ser satisfeitas simultaneamente. Está esclarecendo, gente? Ficou mais claro, sim, professor. Tá. Eu tenho que apagar, tá, gente? Porque não tem jeito aqui. A lousa é pequena. Então, lembra, a gente está trabalhando com energia cinética. A energia cinética é o módulo de P ao quadrado sobre 2m. Mecânica clássica, isso aqui é mv ao quadrado sobre 2, né? A energia cinética. O módulo ao quadrado de P é px ao quadrado mais py ao quadrado mais pz ao quadrado. Então, ele é o π ao quadrado sobre L ao quadrado vezes cx ao quadrado mais cy ao quadrado mais cz ao quadrado. E aí a gente chega que a energia, quando você substitui isso aqui vai dar... eu esqueci do h ao quadrado aqui. E aqui tem o 2π ao quadrado também que eu não pus. Então, se você substituir isso aqui, você vai ter a mesma fórmula que a gente encontrou antes, mas agora, em vez de ser proporcional a c ao quadrado,
ela é proporcional a cx ao quadrado mais cy ao quadrado mais cz ao quadrado. Então, essa é a energia do estado que tem... Vou explicar isso com um exemplo. Então, se eu perguntar qual a energia do estado do ground state? Cx igual a 1, Cy igual a 1, Cz igual a 1. É isso aqui vezes 3. Qual a energia do estado 1, 1, 2? É isso aqui vezes 1, mais 4. Notem que esse estado e esse têm a mesma energia. São estados diferentes com a mesma energia. Qual a multiplicidade da energia quando ela for igual a h ao quadrado sobre 8ml ao quadrado vezes 1 mais 4? A multiplicidade é 3. Você vai ter 3 estados que têm essa energia. O estado 1, 2, 1, 2, 1 e 2, 1. Qual a multiplicidade para 3h ao quadrado sobre ml ao quadrado? É só 1, você só tem esse estado. Eu estou ignorando spin, né? Se eu estiver falando spin, vira 2, mas não precisamos entrar nisso agora. Entenderam a lógica? Beleza. Ok. Alguém tem alguma pergunta? Vocês entenderam por que isso aqui é energia cinética? Porque ela vem daqui. Se Sim, você sim. tiver graus de liberdade interna da partícula, aí você teria que incluir isso na fórmula de energia. Por isso que eu estou fazendo o cálculo para um gás ideal, ou seja, para uma partícula cujo único grau de liberdade dela é que ela pode andar ou na direção x, ou na y, ou na z, ou ela está livre no espaço tridimensional, mas ela não tem grau de liberdade interno. Os graus de liberdade são só os kx, ky, kz. Ok? Posso avançar? Professor, então, Oi. nessa fórmula aí, está indicado que a energia ela está em função da trinca que define os estados, né? Exatamente. Se você me contar quem é um estado, não tem que saber quem é energia, qual é a propriedade dele? Sim, sim. Então, se você falar o estado 1, 2, 2, a energia vai ser h ao quadrado sobre 8ml ao quadrado, e aqui você vai pôr 1, aqui você vai pôr 2, aqui você vai pôr 2. Então, você vai ter 4 mais 4, 8, mais 1, 9. Então, a resposta vai ser 9h ao quadrado sobre 8ml ao quadrado, entendeu? Beleza. Então, a gente sabe quem são os estados e quais são as energias. Os estados são denotados por trincas de números naturais. E as energias, agora eu vou usar o símbolo que eu estou usando aqui, esse M minúsculo. As energias são dadas por h ao quadrado sobre 8ml ao quadrado vezes cx ao quadrado mais cy ao quadrado mais cz ao quadrado. Então, por exemplo, agora a gente precisa calcular a função de partição. O que é a função de partição? Saúde. Diz? Saúde, né? Os alunos estão te mandando saúde. Ela falou que tá precisando. Mas você deve ter ouvido, né? Vocês ouvem ela esperando. Então, na aula passada a gente viu que a função de partição se obtém somando as exponenciais das energias sobre todos os estados, Professor, correto? licença, Oi. por que ficou 8 aqui? 8ml ao quadrado? Pela mesma razão lá da aula passada. Você tem o 2 do... Você tem P ao quadrado sobre 2m. Sobre 2m. Essa aqui é a energia, né? Aí você tem 2. Esse aqui, esse P é H sobre 2π.
Então você tem esse 2 aqui, que é o quadrado, aí ele vira 8. Então, 2 ao quadrado é 4. Mas aí tem esse 2 aqui. Ah, tem mais um 2. É, Tá. entendeu? Tá, é verdade. Tá bom. Mas é a mesma coisa lá da primeira aula. É só jogar a fórmula, tá? E aqui Obrigada. o m não tá elevado ao quadrado, o L tá, né? Mais alguma pergunta, gente? Então, ó, vamos aplicar então o que a gente aprendeu na fórmula geral. O que essa fórmula tá dizendo? Está dizendo que você tem que somar essas exponenciais para todos os estados do seu sistema de interesse, correto? Do sistema A, que para a gente é o sistema partícula na caixa. Então eu não tenho que somar sobre todos os estados, não é pegar o primeiro estado, 1, acha energia. Pega o segundo estado, 1, 2, acha energia, soma. 1, 2, 1, soma. Vai fazendo isso, não é? Concordam? Positivo, certinho. Então o que a gente está fazendo? A gente está fazendo uma soma tripla. Uma soma que começa com cx igual a 1 e vai até infinito. Aí você tem cxy igual a 1 e vai até infinito. Cz igual a 1 e vai até infinito. De e elevado a menos h ao quadrado sobre 8 ml ao quadrado cx ao quadrado mais cy ao quadrado mais cz ao quadrado dividido por kpt. É essa conta que a gente tem que fazer, não é? Sim, justo. O jeito que a gente faz essa conta, eu vou voltar numa soma igualzinha a essa mais para frente. Mas eu já vou adiantar como é que faz. Você aproxima essas três somas por uma integral, porque o passo de energia é pequeno. Então é como se você estivesse aproximando um histograma por uma função contínua. Aí você aproxima ela por integral, essa integral que é tabelada, vocês vão ver que é uma integral tripla, mas idêntica, né? Então é como se fosse uma integral de uma dimensão elevada ao cubo. E é uma integral tabelada, então você vai lá na tabelinha e copia o resultado. Não tem nada de mais muito significativo em fazer isso, eu só vou dar o resultado, tá? A não ser que vocês estejam super dispostos a passar uns 40 minutos resolvendo integral aqui. Minto, não vai dar isso, porque vira a integral tabelada rapidinho. Mas tem alguma objeção ao simplesmente pôr o resultado? Dá conta? Desde que você não peça pra gente fazer isso na prova depois. Não, mas a prova você vai ter acesso ao resultado. Ah, Tá nas notas de aula, no livrinho. Mas o que eu peço em prova, tipo, que não é na pandemia? Eu peço para os alunos montarem a expressão. É isso que eu estou interessado, tá? Sim, mas aí pular desse passo pro próximo, a gente não precisa definir. Não precisa. Porque você tem que olhar uma tabela. Você nem está fazendo nada. Você está simplesmente consultando uma tabela, entendeu? Sim, é mais para saber de que se a gente como que eu avalio? É isso que você está falando. Isso. Eu avalio, eu quero saber se você consegue montar o problema. Entendeu? É isso que eu quero saber. Então eu quero que você monte a soma. Então, se você fizer essa conta, você vai encontrar que isso aqui é igual a L ao cubo, que é nada mais, nada menos do que o volume do recipiente. Dividido por h ao quadrado sobre 2π mkbt elevado a 3 meios. Essa fórmula que vai aparecer de novo no curso, ela tem até um nome, é quantum alguma coisa, essa expressão. Eu esqueci, deixa eu só conferir aqui que eu anotei para não ter risco do meu cansaço bagunçar o resultado aqui, mas é isso mesmo. Tá, o Bruno mandou um abraço para o YouTube. Ok, pessoal? Então, calculamos a função de
Tiago, não é trabalhoso fazer isso, mas você tem que usar uma integral que é tabelada e não tem sentido muito eu mostrar. No livro, no capítulo 2, tem a integral explícita, se você quiser dar uma olhada, mas ela seduz uma integral tabelada, então nem integral você tem que fazer, entendeu? Esse π saiu da integral, professor? Essa integral tá. tabelada é a integral do tipo 0 a infinito de e elevado a menos alfa ao quadrado. É isso aqui dá um π na história lá. Ah, beleza. A dedução da integral tabelada é outra integral. Não, eu acho que tem uma dedução para essa integral, mas seria um esforço muito grande para a gente, num curso que já é complicado, a gente ficar resolvendo integral, né? Eu nunca vi um livro que cai esse problema que não se refere a uma integral nessa passo. Não se refere a uma tabela, perdão. Ok? Mas, de novo, o que eu quero que vocês entendam? Eu quero que vocês entendam como que monta o problema, tá? Esse é o foco. Resolveu a integral lá, a tripla, chegou nesse resultado, ok? Professor, Oi. você falou que dá para aproximar aquela soma por uma integral, porque o que é pequena, o passo? Tipo, se você fizesse um histograma da energia contra o Cx, vou fazer só em uma dimensão, tá? Você não tem aqui a exponencial, tá? Aí você vai ver que o Cx é número inteiro, não é? Isso. Aí você vai ver que você teria algo assim, não é? Uhum. E aqui você tem um delta x de 1, não é? Unitário. O ΔX seria o CX, não seria? O Cx é um número natural. Então ele é 1, 2, 3. Então vamos supor que você tem aqui um valor aqui, um valor aqui, um valor aqui, não tem? Isso. E a soma está somando isso, entendeu? Uhum. Agora, esses pontinhos são muito próximos um do outro. Você tem que andar muito em Cx para você ter uma variação, entendeu? Então, eu não entendi o porquê que esses pontinhos são muito próximos. Por causa da relação da energia na exponencial. Isso vem só do fato de que esse número aqui, lá dentro da exponencial, esse argumento tem que variar demais para que a exponencial tenha uma variação significativa. Entendi. Entendeu? Então, se você fosse plotar lá no MATLAB, você ia ver esses pontinhos perto um do outro. Então, você pode ligar eles, entendeu? Ah, sim. Aí Tipo, você está calculando essa a parte em área. específico eu tinha entendido. Eu só não tinha entendido por que era pequeno o passo. Pode pensar que é acidental, é por causa da fórmula, como isso aqui é número natural, o valor da exponencial muda devagar em relação a Cx, Cy, Cz. Entendeu? É simplesmente um fato, vem desse fator. H é um número muito pequeno, constante Planck. Ah, sim, verdade. Entendeu? Verdade. Aqui é da ordem de 10 a menos 34, e aqui você tem o número inteiro, entendeu? Ah, sim, sim, sim. Letícia falou que está confundindo. O que é, Letícia, que está confundindo? A gente estava falando da integral, da exponencial que você colocou aí, professor. Era sobre isso. Então, a integral, vocês entenderam que eu estou explicando para o aluno por que a soma pode ser aproximada por uma integral. Porque o Cx aqui, se você andar uma unidade, não muda nada. Então, se você for fazer um zoom na curva e pegar tipo aqui o C1 e o 2 e o 3, você vai ver que eles estão tudo junto. Então, esse valor mais esse, como eles estão espaçados de uma unidade, esse valor mais esse é nada menos do que essa área, não é? Porque esse valor aqui vezes 1 é o próprio valor, esse valor vezes 1 é o próprio valor. Correto?
Então, em vez de somar esse valor mais esse, eu calculo essa área. Eu substituo a soma pela integral. Entenderam? Luiz, eu não sei que vídeo você está compartilhando, mas deixa eu deixar uma coisa bem clara. Em momento nenhum, em avaliação nenhuma, eu vou pedir para vocês resolverem aquela integral, ok? Vocês, obviamente, podem ver a dedução da integral, consultar a tabela, claro, mas dado o tempo finito e o foco do que a gente tem que aprender, quem não tiver tempo ou energia não precisa fazer isso, tá? Tá bem, gente? Eu quero que vocês saibam montar a expressão. Estão entendendo? Não, eu entendo, Luiz, que você pôs aí porque o povo está perguntando, mas eu estou só enfatizando que qualquer aluno que for ver isso, entenda que você está fazendo isso por uma curiosidade altamente legítima, mas não precisa para o contexto do nosso curso. Saber o resultado integral basta. Tudo bem, gente? Não vou pedir isso em prova. O que eu peço em prova? Vocês montarem um problema. Tá? Posso apagar, gente? Podemos continuar? Então, nós temos uma expressão para a função de partição. Deixa anotado. Agora, a gente precisa de uma expressão. A gente sabe o que a gente tem que fazer para achar U. U não era o somatório das probabilidades vezes as energias? Então, esse somatório vai ser uma soma tripla, de novo, de 1 até infinito. Tem a menor chance de caber aqui. Vou tentar aqui numa linha nova. Então vai ser a soma tripla. Quem que é essa probabilidade? É E elevado a menos H ao quadrado. Isso aqui é a energia do estado, né? Vezes Cx ao quadrado mais Cy ao quadrado. Dividido por KBT. Dividido pela função de partição, que a gente acabou de calcular. Vezes H ao quadrado. Cx ao quadrado. Mais Cy ao quadrado. Mais Cz ao quadrado. Dividido por 8mL ao quadrado. Aí você tem que fazer essa soma aqui, que de novo se aproxima para o integral. E adivinha, de novo você tem que consultar uma tabela. Então, Luiz, você vai ter que caçar agora outro vídeo. Mas eu não estou interessado em fazer isso, tá? Não tem nada de novo ou muito misterioso nesse processo. É só resolver a integral. De novo, usando tabela. Ok? Então, eu vou só contar o resultado. Se você fizer essa conta, essa soma, o resultado que você encontra é 3/2 de KBT. Então, a energia média que você vai ter é proporcional à temperatura. E aí a gente tem agora aquela noção intuitiva de temperatura relacionada com a energia média de um gás. Ficou claro, pessoal? Isso cai em prova? Cai até em prova normal, escrito. Mas ninguém tem que resolver integral na prova. Vocês têm que saber montar o problema. Aquela parte H ao quadrado na parte da direita está multiplicando a exponencial? Porque essa aqui é a energia, lembra? Esse aqui é o PC e esse aqui é a energia de C.
Então, a exponencial sobre ZT é o PC, vezes a energia. Entendeu? Isso, Luiz. Por quê? O que é essa energia? O Luiz perguntou, é daí que vem aquela relação de temperatura e vibração das partículas? Exatamente. Porque essa energia é qual energia? Energia cinética, não é? Essa energia aqui é cinética. Então você está falando, a energia cinética média é proporcional à temperatura. O 3 aqui é porque você tem 3 graus de liberdade, Kx, Ky, Kz. Você pode, o espaço tridimensional. Se você confinar ali uma dimensão, isso aqui vira meio. Entendeu? Então essa é a conexão entre a noção de temperatura mais fundamental que tem, a definição mais fundamental, que é o inverso da derivada da entropia em relação à energia, com a nossa noção intuitiva de que a temperatura tem a ver com a energia média de um gás. Então, se você tiver, por exemplo, 1 mol de partículas aqui, se você tirar uma foto e fazer a média da energia de cada uma dessas partículas num único instante de tempo, você vai encontrar 3 meios de kBt. Então, se a energia média é 3 meios de kBt e você tem N partículas, a energia do gás é 3 meios kBt vezes o número de partículas, vezes N, que é lá a relação do colégio. Ok? Mas isso não é uma definição fundamental. Essa fórmula nem é válida, por exemplo, quando a temperatura vai para zero. Quando a temperatura vai para zero, a energia vai para o ground state, não vai para zero. Fica H ao quadrado, 3H ao quadrado, 8ml ao quadrado. Por razões de mecânica quântica, porque agora você não tem mais um gás ideal. Então essa é a definição mais fundamental de temperatura. Isso aqui é uma consequência disso. Entenderam? Ele não vale quando t igual a 0, então, professor? Não, até pus essa pergunta aí na lista lá de problemas. Aproximando de 0, ele para de valer só no 0 ou ele para de valer em valores próximos a 0? Não existe zero absoluto, né? Mas quando você chega aí na região de microkelvins, já vai pro beleléu. Entendi. Beleza. Porque efetivamente você travou, você matou a suposição fundamental da física estatística. Todos os estados são igualmente prováveis. Você mandou o reservatório para o ground state quando você fez isso. Essencialmente é isso que acontece. Entendi. Obrigado, professor. Entendeu? Alguma pergunta, gente? Aqui é Cx igual a 1 tá infinito, Cy igual a 1 tá infinito, Cz igual a 1 tá infinito. Eu não pus, eu cansei. Mas essa é a lógica, tá? Só para saber, professor, esse U é a energia média de uma partícula, certo? Mas se você tiver 1 mol de partículas e elas não estiverem interagindo entre si, esse resultado você poderia obter. Deixa eu contrastar isso mais calmo. A gente raciocinou assim: você tem uma partícula, você mede a energia dela várias vezes, em diferentes instantes de tempo, não foi? Sim. Você poderia obter o mesmo resultado se for um gás ideal, ou seja, se uma partícula que não sabe que ela tem outras na história, em vez de medir uma partícula, em vários tempos diferentes, você tirar uma foto do sistema, no mesmo instante de tempo, e fazer a média assim: pega a energia dessa, mais a dessa, mais a dessa, mais a dessa, mais a dessa, e soma tudo. E divide pelo número de partículas. Você vai ter o mesmo resultado. Uhum. Sistema ergódico. Entendeu? Entendi. Por isso que, para um gás ideal, se você fizer a média dele nesse sentido, soma todas as energias de todas as partículas e divide pelo número de partículas, você também tem 3 meios de kBt. Entendi. Beleza, então. Entendeu? Obrigado, professor.
Mais alguma pergunta? Tá, então, para fazer a transição, nosso próximo assunto, se vocês descansarem um pouco, eu vou contar uma historinha que eu gosto de contar nessa parte do curso. A história é o seguinte. Vocês sabem, vocês devem saber que o Brasil ganhou a Copa do Mundo de 1994. Ou vocês não sabem disso? Que ano que vocês nasceram? 2002. Vocês nasceram em 2002? Eu nasci em Sério? 2002. Que raiva. Mas eu sei que ganhou a Copa de 94, que eu gosto de futebol. Não, Mas 2002, gente, eu tava na faculdade já era feio. Fedia. Não era nem bonitinho ainda. Bom, em 1993 eu já era grande o suficiente para acompanhar, né? Então foi a primeira Copa que eu acompanhei. E 93 eram as eliminatórias da Copa, né? E não sei se você sabe, a Copa de 94 foi a Copa do Romário. O Romário destruiu. Só que o Parreira demorou barbaridade para convocar o Romário. E nas eliminatórias, o Brasil tinha um time horrível, muito ruim, sem o Romário. E aí teve um jogo na Bolívia, e o Brasil perdeu de 2-0 da Bolívia. E eu lembro do povo falar que aquela foi a primeira derrota em eliminatórias da história da seleção brasileira. Eu não sei se é verdade, nunca conferi essa informação, mas é verdade no sentido da minha caixinha pessoal, da minha conexão com o meu passado. E eu lembro de eu ficar fula da vida. Eu era molequinho, uns 10 anos de idade. Fiquei bravo toda a vida. Como que o Brasil perde um time ruim desse? Pus a culpa no Romário, Tafarel tomou um frango. Hoje eu sei que a culpa não foi nem do Parreira, que não chamou o Romário, nem do Tafarel, que tomou um peru. A culpa do Brasil ter perdido aquele jogo foi do potencial químico. E eu vou tentar explicar para vocês na aula que vem, não na aula de hoje, por que o potencial químico faz parte dos meus traumas de infância. Ok? Então vocês vão ter que tentar adivinhar isso na aula que vem. Mas na aula pré-eletrônica eu não consegui chegar lá e eu não gosto de descompassar, então mesmo se der tempo eu vou parar a aula antes. Na aula que vem nós vamos ver isso. foi uma ótima construção para a gente se animar para aprender potencial químico, professor. Entender por que o Brasil perdeu da Bolívia, né? Aliás, então, alguém desconfia que isso tem a ver? Para a gente já começar a esquentar o motor sobre o que é o potencial químico. Alguém desconfia que uma coisa tem a ver com a outra? Tem tudo a ver com a altitude, né? Vocês lembram uns 3 anos atrás, na Libertadores, que o time argentino perdeu uns 2-0, 3-0, acho que na Bolívia de novo, enfiou 8 gols na Argentina? Então, o nome potencial químico, o que ele te faz lembrar? Química, né? Reação química, ligação química. Estou correto? Então, isso é péssimo. A gente tem que acabar essa associação agora. Então, escreve aí no seu caderno, letras garrafais. Potencial químico tem muito pouco a ver com química. Escreve se tem nada a ver com química. Potencial químico tem a ver com concentração. Ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que lidar é com o fato de que a nomenclatura é... Oh, obrigado, mano. Thank you, love.
Minha filha me abasteceu. Ó, merchan, né, gente? Tome Melita. Cada xícara aumenta o seu QI em 50%. Ela veio te trazer só a caixinha do café? Foi, que ela tava na minha mãe. E o meu café acabou e minha mãe veio me resgatar. Se não fosse cafeína, eu tava na 5ª série primária. Até hoje, que eu tenho muito sono. Mas fora aí, ó, o desvio padrão. Tá claro a associação que a gente quer fazer? A gente quer se livrar da associação com química e trazer associação com concentração. Mas, Potencial professor, químico tem tudo a ver com concentração. Não é concentração, mas tem tudo a ver com concentração. Ok? que tipo de concentração? Concentração de partículas, tipo gás é denso, gás é rarefeito. Na aula que vem eu vou mostrar que o potencial químico lá na Bolívia é baixo, a concentração de oxigênio é baixa. Por isso que a gente perdeu o jogo, entendeu? Concentração de partículas. Eu respondi, o aluno me perguntou, parece que você sumiu aí. Respondeu sim, professor. Respondi. Tá, tudo Então é claro. essa associação que a gente quer fazer. Ok? Ok, gente? Tudo ok, professor. Então lembra, potencial químico tem a ver com concentração. É o que explica se não respirar na altitude. Como a gente vai ver na aula que vem. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos introduzir a noção de potencial químico de maneira totalmente análoga com o que a gente fez com temperatura. Tá? Então, a gente começou o curso considerando 2 sistemas A e B, isolados do universo, que podem trocar energia entre si. E a gente fez a pergunta, qual a energia mais provável para o sistema A? A gente chegou na conclusão que a energia mais provável é aquela que satisfaz essa condição aqui. E a gente expressou essa condição através da definição de temperatura. Estão lembrando? Estão lembrando? Ok. Agora, nós vamos expandir esse mesmo raciocínio para considerar uma situação onde os sistemas podem não só trocar energia, mas também partículas. Então, antes, o estado do sistema A gente tinha que definir a priori quantas moedas tinha no sistema A, não é? Vamos supor que tem 2 moedas. Então, quais são os estados possíveis? CC, CK, KC, KK. Agora, eu posso ter um número X de moedas. Então, eu tenho que descrever a lista de estados do sistema A e do sistema B, considerando vários números de moeda. Então, eu posso ter o estado 0 moedas. É um estado trivial. Eu posso ter o estado C, 1 moeda. O estado K, 1 moeda com outra energia. Eu posso ter o estado CC, 2 moedas. Aí eu posso também ter o CK, o KC e o KK. Eu posso ter o estado CCC e por aí vai. E a mesma coisa para o sistema B. Qual é a energia desse estado aqui? Esse estado tem energia U igual a 1 e tem número de partículas igual a 1. Opa, tem energia 0, né? Isso que a gente combinou. Esse aqui tem energia 1 e número de partículas igual a 1. Esse aqui tem energia 2. 0. Larga de ser burro. E número de partículas 2. Esse aqui tem energia igual a 1 e número de partículas 2. Esse aqui tem energia 1, número de partícula 2. Energia 2, número de partícula 2. Energia 0, número de partícula 3.
Pegaram o espírito da coisa? Cada estado agora, nós vamos estar interessado em duas propriedades. A energia e o número de partículas. Entenderam, gente? Turminha? Estão aí? Entendi sim, professor. Então nós vamos fazer o mesmo parangolê de antes. Nós vamos considerar que tem uma energia total zero, um número de partículas total N0. E aí nós vamos pegar os estados do sistema A, os estados do sistema B, e ver quais podem combinar entre si para montar a lista do sistema total que satisfaz essas duas condições. Então vamos supor que N0 seja 3. Esse estado aqui só pode combinar com o estado do sistema B que tem duas moedas. E tem que combinar de um jeito a satisfazer o zero igual ao zero. Mas é a mesma coisa, só que agora você tem dois critérios que você tem que satisfazer para poder ter as combinações. Entenderam? Aí eu vou montar a lista do meu sistema total. E eu posso expressar a multiplicidade, de novo, em termos do sistema total, em termos da energia do sistema A e do número de partículas do sistema A. Essa multiplicidade, pela mesma razão de antes, é dada pelo produto das multiplicidades do sistema A com o sistema B na energia e número de partículas complementar. A multiplicidade agora é função de duas variáveis. Quando eu pergunto quem é a multiplicidade UA-NA, eu estou perguntando quantos estados do sistema total eu tenho, aonde o sistema A tem energia UA e número de partículas Na. Ainda estão comigo? Quando eu fizer isso, eu posso fazer a mesma pergunta que eu fiz antes. Qual é a energia mais provável para o sistema A? É aquela que maximiza a multiplicidade. Como que eu vou maximizar a multiplicidade? Eu vou ter que fazer a derivada disso aqui, agora é a derivada parcial em relação à energia. E ver qual é o ponto de máximo. Eu vou chegar na mesma condição que eu cheguei antes. Eu vou chegar aqui dSA dUA igual a dSB dUB, caracteriza a condição que me dá a energia mais provável. Qual a energia mais provável UA? É a que resulta nessa igualdade. É a que acha o ponto de máximo dessa função. Do mesmo jeito, eu posso perguntar qual o número de partículas mais provável? Ora, vou fazer a derivada parcial aqui para ver que ponto que G de T é maximizado. É a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, mas agora eu vou encontrar que a condição que caracteriza o número de partículas mais provável é dado por essa igualdade. Qual é o Na mais provável? É o Na que satisfaz essa igualdade. Essa igualdade caracteriza o equilíbrio térmico. Essa igualdade caracteriza o equilíbrio difusivo. Porque você está deixando partículas migrar por difusão de um lado para o outro. Entenderam, gente? Professor, posso fazer uma pergunta? Claro. Considerando de novo esse sistema geral com A e B, isolado do resto do universo,
Se eu me interessasse por uma outra propriedade qualquer, não vou dar nome para ela porque eu não sei o que poderia ser, mas se eu me interessasse por outra propriedade, eu poderia colocar ela também nessa fórmula da multiplicidade e fazer essa mesma análise, só que com 3 variações, com 3 variáveis ao invés de 2? Perfeitamente. Geralmente você vai fazer isso quando essa variável ela interage, né? Por exemplo, se eu não tivesse aberto o buraco aqui, esse NA não seria uma variável, correto? Ele seria fixo. Sim. Então ela existe, mas eu não estou em equilíbrio difusivo. Difusivo, Luiz Otávio, quer dizer que as partículas migram por difusão. Mais para frente no curso a gente vai quantificar difusão, mas vocês já devem ter visto a noção de difusão, né? Tem um movimento aleatório e elas migram por difusão. Entendeu, Luiz? Isso tem relação com essa derivada parcial da direita, né? Essa derivada parcial te diz que se os dois estão interagindo por difusão, estão trocando partículas, essa é a condição que te dá o NA aqui mais provável. Ah, entendi. Entendeu? Beleza. E aí, quando isso aqui for satisfeito, a gente diz que ela está em equilíbrio difusivo. Tudo bem. Igual Obrigado. quando essa condição está satisfeita, a gente diz que está em equilíbrio térmico. Entendeu? Sim, entendi sim. Obrigado. Então, do mesmo jeito que essa igualdade me motivou a definição da temperatura, essa igualdade vai motivar a definição do potencial químico. Então, o potencial químico desempenha o papel para a difusão que a temperatura desempenha para a troca de energia, para a troca de calor. Então, o que eu tenho? Eu tenho que, por definição, o potencial químico, por definição, tá? Agora, definindo, estou te contando quem é o potencial químico. O potencial químico, por definição, é menos a temperatura vezes a derivada de S em relação a N. Se esse é o parâmetro que iguala no equilíbrio difusivo, o parâmetro que iguala no equilíbrio difusivo é o potencial químico. Então a gente expressa essa igualdade em termos do potencial químico, porque está aqui a derivada. Então a gente diz que o potencial químico de A é igual ao potencial químico de B no equilíbrio. O menos aqui é para que a gente descreva o fluxo de partículas como indo do potencial maior para o menor. Então é arbitrário para que a noção de potencial químico seja similar à noção de potencial eletrostático, por exemplo, de outros potenciais. Eu vou focar a relação do potencial químico com outros potenciais na aula que vem. Mas já é bom te motivar o porquê do negativo aqui. Professor. Oi. O T é a temperatura de equilíbrio. A gente só está interessado em equilíbrio térmico nesse curso. Então, a temperatura vai ser a mesma para os dois, entendeu? Sempre. Ah, beleza. Tá? Mas ele não necessariamente precisa ser a mesma temperatura. Eu não quero entrar em situações onde ela não vai ser igual, porque não é relevante para semicondutores. Mas se você for estudar física e estatística por si só, você vai encontrar várias situações assim. E tem vários efeitos em engenharia elétrica importantes, como aquele Seebeck, potencial de Seebeck, por exemplo, onde o gradiente de temperatura é relevante. A gente põe a temperatura aqui para que o potencial tenha unidade de energia. Então, com essa fórmula, você consegue provar que quando você tem dois sistemas interagindo, o sistema A e o sistema B,
E se o potencial químico de A for maior do que o potencial químico de B, então a entropia vai aumentar quando a partícula for de A para B. Isso é um dos exercícios da lista. Isso caiu numa das provas do ano passado. Eu sempre peço, em algum momento. Então é bom vocês fazerem esse problema já para a aula que vem. Tá? A prova é bem parecida com aquela que a gente usou para provar que o calor vai do corpo mais quente para o mais frio. Mas é mais intuitivo esse caso, você entender o que está acontecendo, do que o do calor. Por quê? Se você tem um potencial químico, suponha que a temperatura é a mesma, tá? Se o potencial químico aqui é maior que aqui, quer dizer que a concentração aqui é maior que aqui. Aí você tem partículas em movimento aleatório, tipo um gás aqui. Não é mais provável que partícula vai passar daqui para cá do que daqui para cá, se a concentração aqui for maior do que aqui? Não é mais provável? Sim. Concordo. Existe uma lei física que proíbe que a partícula venha daqui para cá? Não. Inclusive tem fluxo de partícula daqui para cá. Mas o fluxo líquido é muito mais provável de A para B. Como que você prova que isso é mais provável? Provando que quando a partícula vai de A para B, a entropia do sistema total aumenta. Que é o que eu estou pedindo para vocês fazerem, que é um dos problemas da lista. Para você fazer isso, basta você expressar a variação da entropia. A entropia agora não é função de duas variáveis, U e N. Então você não pode expressar a variação da entropia como sendo ds du, delta U mais ds dn, delta N. Os alunos da outra turma não sabiam de onde que veio essa fórmula. Isso aqui é uma fórmula do cálculo. Essa lista que está no livro, Thiago. Todo final de capítulo tem uma lista de exercício. Essa fórmula é esquisita para vocês? Isso aqui é uma afirmação do cálculo. Vocês lembram? Se eu tenho uma função f que depende de dx dy, df é df dx mais df dy dy. Lembra? É essa fórmula, mas eu gosto mais do delta, para lembrar que é uma variação, tá? É a mesma fórmula, ok? Então, como que você resolve o problema da lista? Você escreve a entropia assim, substitui isso aqui por 1 sobre a temperatura e isso aqui por menos μ sobre T. Supõe que a temperatura dos dois lados é igual. E prova que a variação da entropia total é positiva, ΔST é positivo, quando ΔN aqui, ΔNA é negativo, ou seja, quando a partícula vai de A para B. Eu quero que vocês façam isso para a aula que vem, tá? Entenderam, gente? Entenderam? Que é o mesmo, praticamente o mesmo raciocínio que a gente fez naquela aula. E agora, ainda é mais intuitivo a gente dizer por que partícula vem daqui para cá? Porque é mais provável. Se você tem concentração mais alta aqui do que aqui, é mais provável que partícula venha daqui para cá do que daqui para cá. Tem alguém empurrando a partícula daqui para cá? Tem um demônio fazendo isso? Não, é só mais provável. Ok? Então, o potencial químico define o fluxo de partícula. A partícula vai do potencial químico mais alto para o potencial químico mais baixo. Então, o potencial químico desempenha o mesmo papel que a energia desempenha. Que a temperatura desempenha, perdão. Enquanto a temperatura define o fluxo de energia de calor, o potencial químico define o fluxo de partículas. Para finalizar a aula, eu vou simplesmente expressar isso aqui em termos da temperatura
para eu mostrar para vocês que o potencial químico definido assim tem unidade de energia. Então, isso aqui é 1 sobre T, né? Isso aqui é 1 sobre T. Esse dsdn vai virar menos μ sobre T. Então, se eu reexpressar essa fórmula aqui em termos do ΔU, eu vou ter ΔU igual a T ΔS mais μ ΔN. Isso aqui é calor. Vocês já devem ter visto essa fórmula em algum momento da vida. E isso aqui é a famosa energia livre, que é proporcional ao potencial químico. Então, como o ΔN não tem unidade, é a variação do número de partículas, μ tem a mesma unidade de ΔU. Esse menos μ sobre T, eu substituí o dsdn por menos μ sobre T. Ah, é um Mi. Eu pensei que era um Mzão. Não, isso aí é eu que não fui totalmente alfabetizado ainda. Então, eu tenho essa dificuldade aí. Um dia eu vou contar para vocês meu trauma. Mais um trauma. Tá certo, obrigada. Tá bom. É o potencial químico, tá? Apareceram umas perguntas aqui, deixa eu dar uma olhada. A aula que vem não vai ser prova, mas tem aula normal, Letícia. A prova vocês fazem de quarta para quinta, lembra? Sempre tem aula normal dos semicondutores. A prova é curta. Professor, ele não é um negativo? Porque tá aqui em cima. Mas aqui eu isolei o ΔU. Então isso aqui passa para lá positivo. Nossa, eu não tinha visto. Obrigada. Então nós vamos explorar essa relação na aula que vem para entender a relação do potencial químico com outros potenciais. Como, por exemplo, o potencial gravitacional, que vai explicar um dos meus traumas de infância. E depois com o potencial eletrostático, que vai mostrar para a gente a essência de um diodo. Ok? Então já vai acostumando com essa ideia, tá? Potencial químico tem a ver com concentração, define o fluxo de partículas. No equilíbrio, os potenciais químicos se igualam, no equilíbrio difusivo. Noção fundamental para a gente. Fechou? Alguma pergunta? Não? Tá bom, eu vou encerrar a aula aqui, porque foi até aqui que eu cheguei com a turma da eletrônica e eu não quero descompassar, tá? Então, por favor, façam esse exercício da lista para clarear as ideias, compara com o que a gente fez na aula de equilíbrio térmico, vocês verem que é o mesmo raciocínio, o mesmo processo, para que o significado físico do potencial químico seja realçado. A gente vai ver mais para frente que esse aqui é o potencial da corrente de difusão, enquanto o potencial eletrostático é o potencial da corrente de arrasto. E numa junção PN, esses dois potenciais entram em equilíbrio e interagem para dar as propriedades elétricas da junção PN, que é o que a gente quer estudar nesse curso. Tá, eu vou parar a gravação então. Adeus, YouTube. Por favor, se inscrevam no meu canal para um dia eu poder ganhar dinheiro. E comprem café Melita. O que mais que eu posso fazer de merchandising? Tomem água Cristal. Qual é a marca do giz que você usa, professor? Marca do quê? Do giz, do quadro. A do giz eu não sei qual que é. E comam barra de cereal Joy. Com café Melita. Tchau, YouTube.